Ai, Cami, nem acredito que são 10 horas e 2 minutos e a gente tá conectado. Bom dia! Bom Obrigada por ter me dia. convidado. Que bom, deu Ai, tudo gente. certo. Deu. Gente, estamos evoluindo. Hoje muito. Ai, Cami, que bom. Que bom. Hoje é o campo, quem sabe, né? Isso também tem a ver, né? A gente vai falar sobre o campo. É verdade. Ai, que bom. Então, bom Então, é isso. dia. Vamos começar nossa Vamos live, começar. nosso episódio hoje, né, da live, da série de lives, Feijão com Arroz. Isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o campo morfogenético, que foi uma pergunta, né, de um dos nossos seguidores, né, Paty? Isso. Onde ele queria saber um pouco mais como funciona, né? Se você quiser fazer a abertura. Ai, eu quero fazer, Cami, porque sabe que eu, depois dessa pergunta dele, eu tava até dando uma olhada na internet para ver o que que o pessoal tava colocando, né, sobre os campos, porque tem tanta gente já agora formado, né, em constelação e tal. E, na verdade, para a gente entender como que funciona o processo da constelação, a gente tem que saber também como que agem os campos, né? O que que é esse campo. E aí eu percebi quanta confusão o pessoal faz, inclusive o pessoal do meio da constelação mesmo, com relação aos dois termos, que é o campo morfogenético e o campo mórfico. E eu achei importante a gente já trazer isso na abertura, né, para dar uma explicadinha para o pessoal. Claro que não faz diferença para a pessoa que vai fazer uma constelação ela saber esses conceitos, né, que o cliente. Mas faz uma diferença para a pessoa, quando ela tem essa informação, ela também consegue perceber o nível também do facilitador ali, né? O nível de conteúdo, de conhecimento, como que aquela pessoa, em que nível também aquela pessoa tá, porque o campo realmente é a parte central do trabalho, né? Ela começa no campo. E a gente não consegue falar sobre o campo sem falar sobre o Rupert, né? O Rupert Sheldrake, que é o biólogo que estuda até hoje os campos, né, das constelações, mas ele não iniciou iniciando o campo, estudando o campo das constelações, né? Ele iniciou com a biologia. E aí, assim, a questão que eu quero trazer, da diferença, né, dos dois termos, é que o campo morfogenético, ele é o campo que já vinha sendo estudado previamente é, por um russo e tal, que era o campo que dá forma às coisas, dá forma aos seres vivos. Então, é o campo, por exemplo, que não se sabe do que ele é feito e nem o que, como que é a dinâmica que acontece dentro desse campo, diferente, por exemplo, de um campo eletromagnético. O que ele percebe é que existe um campo de informação que determina para o gene, olha, ligando essa proteína com isso daqui vai dar uma flor, isso daqui com isso daqui vai dar um animal, isso daqui com isso daqui vai dar um embrião. Então, é o campo das formas. A terminologia campo morfogenético está relacionado às formas dos seres vivos. E aí o Rupert, a partir destes estudos que já vinham sendo feitos do campo morfogenético, ele começou a perceber que também existem padrões não só nas formas, como também existem nos comportamentos. E daí a terminação do campo mórfico. O campo mórfico, ele engloba o campo morfogenético. Enquanto que o morfogenético se restringe às formas, o campo mórfico ele está relacionado aos padrões de comportamento, os hábitos, por exemplo, as regras, né? Então, a gente faz parte de vários campos mórficos. Então, por exemplo, se eu participo de uma atividade é, de futebol, por exemplo, ou dentro da igreja, ou no meu trabalho, ali existe um campo de informação que são as regras que já vem passando de geração a geração até muitas vezes e que determinam como que tem que ser o comportamento, quais são as regras que prevalecem, enfim. Então, o estudo do Rupert, ele caiu nessa questão dos campos comportamentais, mas ele também, previamente, ele vinha estudando os animais, como que os animais se comportam. Então, essa questão da telepatia entre os animais e os humanos. Ele tem vários estudos na página dele, depois eu vou deixar o link aqui para quem tiver mais interesse, das pesquisas que ele fez, né, dessas interações que elas tangem também no campo da parapsicologia, mas elas também ele olhou sobre o olhar da biologia. Então, esse é mais ou menos o percurso do Rupert, que é quem, na verdade, estudou sobre isso, né? Porque o Bert, ele vivenciou o campo nas constelações, né? E o Rupert, quando ele encontra o Bert, ele
até então eles não se conheciam, né? Ele ficou muito encantado de ter visto a materialização de tudo que ele vinha estudando no campo das constelações, que é quando os representantes acessam essas informações. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria começar hoje era fazendo essa distinção dos dois termos, né? Então, morfogenético está relacionado às formas, e o campo mórfico são os padrões, não de formas, mas de comportamentos. E o morfogenético está dentro do campo mórfico. Agora, Cami, se tu quiser falar mais um pouquinho, aí a gente vai intercalando, né? É muito bom isso mesmo, é interessante a gente entender, né, É, o que que é o campo, que se diz tanto campo, 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 né? exato. E hoje já se é cientificamente comprovado da existência desse campo, né? E o Rupert, que é um biólogo britânico, ele realmente criou essa teoria, né, dos campos morfogenéticos, né? E basicamente, né, o que ele diz é isso que a Paty falou, né? Que todos nós estamos inseridos nesse campo, né? E aí tem vários níveis de campo, né? E esse campo ele carrega dentro dele memórias, né? E informações muito importantes e que nos influenciam na vida cotidiana, né? Na nossa vida, na nossa existência, inclusive, na nossa forma, inclusive, né? E e a constelação, ela se utiliza, né, justamente dessas informações do campo, né, dessas memórias, através da observação, né, empírica da realidade, daquilo que se mostra, e a partir dali, alguns movimentos, né, de cura podem acontecer quando a gente acessa essas informações. Então, basicamente, é mais ou menos isso o que acontece quando a gente faz um trabalho de constelação, né? Porque a dúvida era essa, de, tipo, como acontece uma constelação? O que que acontece? Como que os representantes, ou como que alguém, né, o facilitador de uma constelação, consegue acessar essas informações, trazendo luz, né, e consciência para aquilo que estava bloqueado, para aquilo que estava travado, para aquilo que é uma questão, né, para aquela pessoa, e por isso ela vem procurar esse trabalho, o que realmente acontece, né? É mais assim como essa live de hoje, tem um intuito assim de esclarecimento mesmo, né? De Uhum, explicação do que é possível explicar, né? sim. Porque tem um lado também bem interessante do que a Paty falou, que é assim, os representantes eles entram no campo, né? Na verdade, todos nós estamos no campo o tempo todo, né? Sim. A gente só passa a Mas observar ele, né? Como se a gente é, colocasse uma lente. Não, agora vamos observar o que mas acontece. qual que é o papel, né, e a importância de um facilitador de constelação, né? É porque o facilitador ele é treinado, né, na verdade, para estar num estado quase que meditativo de total presença, de esvaziamento, Exato. né, e uma postura, né, que a gente fala que tem 4 pilares, né, que é sem intenção nenhuma, né? Porque a gente tem que se entregar para esse trabalho, sabendo que nós, facilitadores, somos os últimos e os menores perante tudo aquilo que acontece. E o que o facilitador, na verdade, tem que ter uma postura humilde também, porque não é ele que faz nada, a gente só dá oportunidade para que isso venha à tona, né? Então é sem intenção, sem medo também do que vai acontecer, do que vai ser mostrado, né? Sem pena, né? De uma parte ou da outra, né? E sem amor excludente, né? Sem olhar só para o cliente, por exemplo, como aquele que é o coitado, que é o que merece mais o nosso Sim. amor e o nosso olhar amoroso, né? Então é um amor não excludente, um amor que amplia. Então essa é uma postura que a gente tem que ter. E os representantes, se for numa constelação em grupo, a partir do momento que eles também se dispõem, né, e se entregam e se colocam disponíveis para representar alguém que eles nem conhecem, não sabem nada da história daquela família ou daquela pessoa, eles podem sim também perceber, né, sentir exatamente aquele elemento ou aquela pessoa que eles estão representando. E aí a gente já teve muita palestra, né? Muitas palestras com o Rupert, inclusive uma na Alemanha, né? Que a gente Exato. estava em 2019, e ele já se fez, né, essa pergunta que nós também, consteladores, né?
já muitas vezes, como que como que o representante que não sabe de nada, não conhece nada, como que ele acessa? Baixa um espírito, É. tem o quê, né? Vem alguém, né? E a gente sabe que não é isso, né? Não é isso, mas ainda não se comprovou cientificamente o que realmente acontece e por que que um representante é escolhido para aquela pessoa exatamente, né? E como que ele consegue sentir, como que ele Uhum. consegue ser tão fidedigno, né, com aquelas informações e trazer com tanta veracidade aquilo que ele está representando, né? Mas aí o Rupert, ele, uma vez ele disse, né, que ele tem uma ideia, né, do que ele acha, que ele sente que é uma porta de entrada para estudo, né, e aprofundamento da explicação disso. E ele diz que as questões humanas, elas são muito semelhantes, né? E nós carregamos nas nossas células também memórias de inúmeras histórias, que não são apenas nossas, mas que são também de muitos que vieram antes de nós, né? Uhum. E achei super bom a Patrícia dar referência do Rupert Sheldrake, né? Que é um biólogo super, super reconhecido, né? Super Lá, reconhecido, lá Fami. de Cambridge, né? E Tem um site, que eu só falando sobre o reconhecimento dele, né? Que é super importante no âmbito das pesquisas e no âmbito científico. E o Rupert, ele tá entre os quatro, no bloquinho lá, de que tem todos os cientistas do mundo, né? Ele faz parte de 4% dos cientistas mais importantes, dos mais top. Então, assim, o Rupert não é um cientista qualquer, ele é um cara é, super reconhecido, né? e isso também ajuda, né? E dá suporte também, vai para uma explicação para as pessoas que precisam, né, de uma explicação científica ou ter alguma Sim. coerência racional sobre o que realmente acontece. A importância do Rupert é grande, né? Para É. para corroborar a veracidade desse trabalho, tá? Eu acho que isso sim, mas também eu queria até dar uma outra referência também de algo que eu acho muito interessante, que explica um pouco do que ele disse, né? Dessa premissa de que nós, as questões humanas são semelhantes e que nós estamos todos conectados. Então significa que o que é do outro é meu também, né? E que muitos líderes espirituais sempre disseram isso, que nós somos Sim. indivíduos aparentemente separados, conectados em alma e unidos em unicidade em espírito, né? Mas tem um físico suíço chamado Nassim Haramein, ele é também super conhecido, e tem um documentário no YouTube. Chama Universo Conectado. Quem tiver interesse, dá uma olhada nesse documentário. Por quê? Porque ele explica, né, nesse documentário, sobre o ponto de vista da ciência, é, comprovando essa conexão de tudo no universo. Né? Uhum. Então, ele descobriu partículas minúsculas, né, que nos unem, né? Então, isso permite com que a gente sinta o que o outro sente também, desde que a gente se abra, né? Sim. Se abra para isso, né? Porque na verdade mesmo no limite, se a gente for pensar que todos nós podemos, qualquer pessoa pode representar e pode também sentir, né? O que está representando, né? Não é algo que alguém tem que ser uma pessoa especial para fazer, Sim. todos podem, né? Podem sentir. Aliás, eu recomendo muito para quem não conhece o trabalho das constelações de participarem para que Primeiramente, possam como representante, é muito bom. porque esse trabalho a gente deixa a razão e o racional totalmente de lado e a gente se foca muito e se conecta muito com o sentir, né? Com a conexão na alma, né? E os sentidos são muito importantes nesse aspecto, né? Então, Sim. saber que a gente é conectado com tudo no universo e isso ser comprovado cientificamente é um caminho também para a gente compreender como que esse processo ele acontece, né? Sim. Sem ser ligado a nenhum tipo de religião ou misticismo, eu diria, de que Sim. algum espírito venha, né, incorpora na gente, ou desce, ou algo desse sentido, né? Sim. Mas que realmente hoje a ciência já está se abrindo um pouco para as questões da espiritualidade também, né? E Sim. muitas vezes até comprovando isso que esse fenômeno,
que acontece dentro de um trabalho de constelação. Então, o fundamento de uma constelação é o campo, né? Lógico, os representantes, os facilitadores, o cliente, mas também o fenômeno, a observação do fenômeno. Né, Sim, Paty? sim. E é interessante, né, Cami, porque na verdade, se a gente for observar a palavra conexão, né, que nem o Nassim ele fala, mas ela está presente em todos os campos, né? No campo eletromagnético tem a conexão. No campo gravitacional, por exemplo, da Terra também tem a conexão entre o Sol, Lua, os planetas. Então, a conexão é a chave. Então, isso é o que torna também. Essa é também a. Se a gente está soltando aqui várias linhas, né, e várias formas de falar a mesma coisa, porque às vezes a pessoa ela dá um start dentro dela a partir de alguma coisa, né? Às vezes a É, primeira frase não dá o start, a segunda não dá, mas daqui a pouco algo se conecta também dentro dessa pessoa. Então, assim, a conexão é a chave. Então, por que o representante ele consegue? Tá lá o cliente com a sua questão, o campo, que às vezes a pessoa fala, eu vou abrir o campo está aqui. Na verdade, a gente está o tempo inteiro conectados, interconectados, e sob a regência do campo, a gente querendo acreditar ou não acreditar, o campo está aqui, o campo de informações que eu carrego no meu sistema familiar, que é composto do meu pai e da minha mãe, mas de todos aqueles que também vieram antes deles. Então, o que o Rupert ele observou, né, é que esses padrões eles vão passando de geração para geração. E aí o que acontece? A pessoa começa a constituir uma nova família e ela vai ser determinada basicamente pelo aquilo que ela vivenciou na família de origem dela. Mas ninguém falou, ninguém sabe o que aconteceu. E aí ele observa também os padrões, né? Ele também observou, o Rupert também observou ao longo do trabalho dele os padrões de repetição, que é uma coisa que o Bert também aborda, né? Aquelas lealdades invisíveis, aquelas coincidências de datas que, sei lá, numa determinada família sempre tem uma morte em tal data, e são inúmeros os exemplos. Mas como que acontece tanto essas lealdades e quanto o trabalho ali do representante, que é através da conexão. Então, assim, eu não estou só conectada com as pessoas que estão no planeta, as pessoas que passaram antes de mim, eu também estou conectada com elas. E através dessa conexão, que é como se fosse um Wi-Fi gigante, uma rede invisível que nos liga a todos que estão aqui no planeta ou não estão mais, é que pode acontecer esse trabalho da constelação. Então, assim, trazendo de uma forma mais racional, para quem às vezes precisa de um subsídio racional, porque está muito preso, às vezes, na ideia de uma religião, né, de que pode ter religião, uma coisa mística envolvida, é a conexão. Então, o representante, ele está lá, ele simplesmente também precisa estar no estado de presença, não só o facilitador, mas o representante também. E aí, através desse estado de presença, ele consegue entrar numa sintonia com o campo de informações do cliente e começar a representar aquilo que o cliente está trazendo como questão, ou como um sintoma, ou o que está acontecendo ali com aquele cliente. E o interessante, né, que não é engraçado, desse trabalho é que não só o cliente se beneficia, mas o representante que está ali, porque como tu bem disse, as questões humanas, elas estão em todos nós, então às vezes aquele representante acha que está ali aleatoriamente, mas no sistema familiar dele, se a gente fosse ver 3, 4 gerações para trás, ele tem algo semelhante, também tem alguma coisa relacionada àquilo, e essa cura passa por ele também como representante. E também para quem observa, que parece, a pessoa só está observando, eu só vou lá observar. Não é só um simples fato de observar. Se eu estiver no estado de presença observando, eu também vou acessar informações. E não vai passar pela minha mente, eu nem vou saber, mas aquilo vai atuar no meu sistema familiar. Então, de uma forma lá tentando, né, tirar, realmente descaracterizar essa parte mística, religiosa, é isso, é esse vínculo que todos temos, é esse campo de informação que a gente não enxerga, assim como eu não enxergo a eletricidade que está no meu corpo, eu não enxergo todo o campo aqui de íons, prótons, elétrons, eu não enxergo, mas isso está em mim. Eu não enxergo as correntes elétricas que meu coração pulsa, e nem também o campo que tem, as correntes que tem no meu cérebro, né? Mas elas estão aqui. Então, não é porque eu não sei que elas, né, não sei disso, ou porque eu não consigo enxergar, que não está esse campo de informação atrás de mim. E o que muitas vezes acontece é que a pessoa está com uma questão, né? E às vezes essa questão vem se prolongando, e ela está numa psicoterapia, às vezes, convencional. E aí
a psicoterapia convencional, ela vai procurar elementos com o racional, né? Então, assim, a psicoterapia, não querendo, né, desmerecer, porque é um trabalho incrível realmente, mas às vezes chega num ponto que precisa olhar um pouquinho a mais, porque não tá no mental, não tá no consciente, não tá em algo que aconteceu com essa pessoa nessa existência aqui dela desde que ela nasceu até a data presente. Às vezes está em gerações passadas. E isso às vezes só vai ser revelado através de um trabalho de constelação, porque ali o cliente está aberto, o representante está presente, ele começa a trazer as dinâmicas que estão ocultas. E aí, quando algo se revela, tem uma nova possibilidade para o cliente, para ele olhar de um novo prisma. Então, é assim que acontece esse start, né? De que às vezes a pessoa sai de uma constelação e do nada a vida dela transforma. Por quê? Através do representante, ela enxergou uma dinâmica que estava oculta, que está, às vezes, numa geração anterior, ou às vezes até está no sistema familiar, mas ninguém conseguiu olhar para aquilo ainda, então é como se aquilo não existisse para aquele sistema familiar. Uma exclusão, o aborto, o abuso, enfim, são inúmeras situações. E aí, através daquela dinâmica que se revela, aquilo que estava oculto é revelado e traz uma clareza tão grande para o cliente que ele começa a olhar a vida de um outro ponto, né? Então é assim que pode se dar uma mudança, né? Se é isso que a gente pode falar, né? É que daí, quando isso acontece, né, e a gente, como se fosse assim, dar vazão e abertura e sustentar essa abertura para que os movimentos que precisam acontecer aconteçam, né? Uma outra dúvida também dessa mesma pessoa que trouxe essa questão e por isso que a gente se inspirou em fazer essa live, né? É assim, ó, como que então acontece a harmonização, né? Como que a gente harmoniza então Sim. essas gerações que a gente está recebendo essa influência, né? E é um pouco do que a Paty falou, bem isso mesmo, né? Primeiro, não existe constelação igual, mas a gente nota que existem algumas dinâmicas, né, que são comuns de acontecerem. Então, assim, lógico, existe a experiência de quem está facilitando a constelação, mas a verdade mesmo é que também existem as frases de cura, mas as frases de cura, elas não existem assim no sentido da gente pegar um papelzinho e ficar falando todas as frases de cura Para ver como se qual fosse um bate. papagaio, para ver se qual que é aquela lá, entendeu? Qual que é a que é. Não é isso, não é isso. Mesmo porque quando a gente está fazendo esse trabalho, né, durante o tempo onde a gente está fazendo esse trabalho da constelação familiar para alguém, nos vem, nos vem o que é a frase de sanação, nos vem as palavras, né, que são aquelas que harmonizam aquilo. E muitas vezes não precisam nem ser ditas as palavras. É só, como a Patrícia falou, a observação, o olhar também transforma. Né? O olhar também cura, né? E isso a gente sabe que acontece, inclusive dentro da visão da física quântica, né? O Sim. observador muda o resultado, né? Então, isso acontece. E tudo isso, gente, tudo isso são informações que a gente acessa no campo. Tá? Então, é um campo onde ele carrega uma memória coletiva, né? Não só do sistema familiar, mas de outros sistemas. A gente não pertence só no sistema familiar. A gente pertence a sistemas, sei lá, da sua cidade, do seu país, né, Sim. da sua religião, outros sistemas. Conforme a gente nasce com um sistema básico fundamental, que é eu, minha mãe e meu pai. Mas a partir dali, a gente vai entrando em outros guarda-chuvas, Sim. né, que são os campos. E a gente exerce, tanto a gente influencia, né, o campo, como a gente também recebe a influência, né, desse campo, né? E quanto mais consciente, né, quanto mais abertos, né, como a Paty falou, né, e despertos a gente tá, Despertos. mais a gente pode viver a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, Nosso feijão com arroz. o nosso feijãozinho com arroz ali do dia a dia, né, de uma forma mais liberada. Porque É. muitas vezes, como a Paty falou desde o início, a gente é leal. Muitas vezes a gente está inconsciente e não consegue enxergar aquilo que está oculto. Então, o que a gente faz? A gente, de uma forma no piloto automático, a gente só Reproduz. vai seguindo,
né? E vai repetindo de forma inconsciente, muitas vezes aquilo que nem é mais bom para nós. É, Né? Não é bom para nós repetirmos, né? Padrões de ancestrais, por exemplo, que tinham outra consciência, outra forma de pensar, né? Quem somos nós também para julgar aquilo que foi, né? Então, tudo isso, conforme a gente vai conhecendo, né, e sabendo como funciona isso, por isso que eu falo, meu, a constelação é uma ajuda para a vida. é, Isso ajuda a gente no nosso bem viver. Essa sim. é o ponto, né, Paty? Você não acha? Com certeza, Cami, tu falou uma coisa que veio até a imagem para mim, né? A gente faz realmente parte de vários campos, então logo que a gente chega, a gente é parte daquela família. Depois, nosso primeiro outro campo que a gente sai é da escola, né? Então, antes de eu participar do campo da faculdade, por exemplo, eu faço parte de um campo escolar. Antes de eu fazer parte do meu campo profissional, eu participei da faculdade ou de outros grupos. E aí, eu individualmente sou um campo, mas eu tenho, faço parte do meu, eu tenho então meu próprio campo de informações que vem da minha família. Eu estou inserido dentro de uma família. Essa família muitas vezes está inserida dentro de uma comunidade. Essa comunidade está dentro de uma cidade. E assim vai até que a gente forma uma nação. Então, até o fato da gente nascer em determinado país e pertencer a determinada nação não é aleatório, né? A gente também está, por alguma razão, em ressonância com este campo de informação do país onde a gente nasce, né? Então Exato. é muito profundo, né? E quando a gente começa a abrir o olhar e ver que não é só o fato, um fato puro e simplesmente, né? Tem uma um mote, né? Tem um gatilho atrás, né? O que me impulsiona. Às vezes eu acho, não, eu tô fazendo isso porque eu quero fazer isso, mas será, né? Às vezes, será que é? Ou será que eu tô só repetindo? Será que foi da forma que eu aprendi? Será que assim é feito na minha família e eu acho que só existe essa forma de fazer? E eu tô tão sem clareza que me parece que eu faço isso porque eu quero, mas às vezes eu tô só repetindo, né? Reproduzindo, né? E, gente, muitas vezes tudo bem repetir, tudo bem reproduzir, né? Porque a gente é leal mesmo, a gente quer pertencer, porque isso faz parte da nossa própria sobrevivência, né? Mas o que a gente tem que sempre observar é algo que a gente falou desde a primeira live que a gente fez, que é observar a sua vida. Olha para sua vida e veja o que tá bom. Será que Uhum. tem alguma coisa? Se tá bem, gente, Tá segue a vida. ótimo. Agora, se tem algo que está te causando algum sofrimento, que está te travando a vida, que está te bloqueando em algum aspecto, que te causa algum desconforto interno, aí sim vale a Quem pena você sabe vale a olhar. pena olhar. Aí sim vale a pena você refletir, né? Aí sim vale a pena você buscar tomar consciência se realmente essas ações, a forma como você está vivendo, os seus comportamentos, a forma como você se sente, a forma como você se relaciona, realmente tá sendo bom para você ou não. Né? Eu acho Sim. que é isso. Então, a constelação, ela nos ajuda naquilo que eu sempre falo, é no bem viver. Uhum. Entende? E É, isso é muito bom, gente. É muito gostoso a gente viver com leveza. É muito bom a gente olhar para todas as pessoas e se relacionar bem com as é, pessoas, é. né? E você consigo mesmo em primeiro lugar, né? Sim, Cami. Então, é muito bonito esse trabalho, porque assim como os pais, assim como os professores, eu acho que os terapeutas, consteladores e todos os profissionais da ajuda, a gente tem que ter, como uma vez eu ouvi uma entrevista do Leandro Carnal, né? Ele dizendo assim que a gente tem que deixar o nosso narciso um pouco de lado, né? Desses profissionais e dos pais e dos professores e tudo, e saber que o nosso trabalho, a nossa função, ela vai estar bem feita quando aqueles que a gente ajudou, aqueles que a gente apoiou, se forem e não precisarem mais voltar, É, né? Isso requer de nós uma humildade, uma generosidade, assim, tremenda é, mesmo, né? é. Mas eu acredito super nesse trabalho, eu acho que realmente é uma terapia breve, onde você não precisa ficar dando retorno, né? Sim. Mas eu acredito muito na capacidade autocurativa mesmo e na sabedoria inata de cada ser humano, Sim. sabe? Sim. Então, um dia, quando todos nós estivermos mais conscientes, mais plenos, mais presentes, talvez o nosso trabalho nem vai ser mais necessário, né, Com Paty? certeza, Cami, com certeza. Porque se a gente considerar que todas as informações estão aqui, então aqui também está a chave, né? É, Quando, como o Bert falava, né? Dentro da questão também está a solução, né?
E é óbvio, se a questão tá aqui, a chave tá aqui também, tá comigo, com certeza. Então, se eu tô presente, se eu começo a perceber, né, que calma, eu tô inserido num campo de informações, tem coisas aqui que talvez não, eu tô fazendo só no automático. Então, a gente começa a se dar conta de algumas coisas, e aí, quem sabe, no futuro, realmente, essa profissão, né, de ajudante para a vida vai ser desnecessária, porque cada um vai ser seu próprio ajudante, né? É, Cada um vai é. tomar sua própria consciência, vai dando seus próprios passos, né? Sim, eu Mas é acho que isso. esse é para onde a gente olha, né? Nós É, que somos trabalhadores da ajuda, né? Eu acho que é é, para esse lugar que a gente olha, né? Esse lugar de desejar, né? Isso para é. todos nós, seres humanos, para Sim. todos nós. Então, é bom. Você falou um negócio bonito, Cami, e também de devolver, né, para cada um a sua capacidade de autocura, né? É, Devolver essa capacidade, porque eu acho que, sei lá, em algum momento a gente se desconectou, né, disso, do campo, né? E aí parece que ficou tudo tão obscuro, né? E parece que eu preciso de alguém e tal. E talvez não, né? A gente só precisa um pouco de reconexão, né, com a gente mesmo para começar a perceber esse entorno, né? E aí, uhum, esse processo da autocura, né? é. Muito, muito bonito isso. Tanto é que a constelação, na verdade, né, a gente olha as coisas do campo, recebe as informações, acessa essas informações, essa memória coletiva, mas, gente, lembrando sempre, o trabalho é da pessoa, né? Não, Exato. não é nosso, não é a gente que vai, não é a constelação que vai resolver nada para Não. ninguém, né? A constelação só mostra aquilo que precisava ser visto. Essa é a verdade. Também, inclusive nós, facilitadores, não temos nem controle sobre o que Né? vai ser O que vai mostrado. Essa é a acontecer? Exato. verdade, né? Então, assim, tem que ter uma certa calma, né? Uma confiança, né? De que... Será que a Patrícia caiu? Tá, Não, tá. é Então, uma chamado. confiança, né? De que esse trabalho, ele caminha e olha para o bem, né? Para o bem viver, para a liberação, para a reconciliação, né? Para a reconexão, né? Da nossa Exato. alma. O Cami, e tu estava falando sobre o trabalho de cada um, né? Às vezes está lá o representante se estribuchando, né? Porque ele acessou uma informação dificílima ali e tal. O cliente acessa aquilo ali também, né? E fala, nossa, isso estava no meu sistema, eu não tinha nem ideia disso. E aí, no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, ignora aquilo ali. Então, assim, é precioso que a gente fique com essas imagens. E às vezes é difícil, né? Porque a gente fala, não, acho que deu alguma coisa errada ali naquela constelação, que aquilo ali não tinha nada a ver comigo. E aí, a mágica não vai acontecer. Nesses casos, não vai. A constelação, até às vezes, ela dá um ar de que foi algo mágico, mas nessas situações, se eu não faço nada com aquela informação, se eu não vou processando aquilo e tentando me reconectar, né? É, não vai ter mudança, não adianta, né? Não, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona em nada, Em né? nada. Então, assim, e também a constelação também não é uma pílula mágica. Então, é isso. Eu acho que cada um tem que. Mas e também, gente, é um caminho, né? A gente também não pode ficar se martirizando muito também, não Não. é? Achando que assim, ai, gente, constelei, pronto, acabou. Não é assim. É um processo, é um caminho, é um caminhar, né? Eu sempre acho isso, né? Que a constelação, para mim, até hoje, ela é um caminhar É um caminhar. mesmo. É um caminhar na vida, né? E às vezes a gente precisa de um apoio aqui, um apoio ali, né? Sim. E tudo bem procurar ajuda, não é? É. Tudo bem procurar saber, conhecer mais, né? Uma coisa que a gente que é muito importante de tudo isso, eu acho que a gente disse, é saber o seguinte, gente. Nós acreditando nisso ou não, tá? Nós querendo isso ou não. Nós tendo consciência disso ou não, a verdade é que nós estamos inseridos em campos mórficos. Tá? Isso. Nós influenciamos e somos Influencia influenciados o tempo pelas todo. informações e por tudo aquilo que tem no campo. É. Tá? E isso é muito importante. Tomar consciência disso é muito importante. Tá? É. E isso não significa que nós não que por causa disso nós somos reféns, então não adianta nada. Não é isso, não é Não. isso. É só saber que existe isso, mas que tudo aquilo que não te faz bem pode ser transformado, pode ser melhorado, né? Pode Sim. ser liberado. Né? E esse é o grande objetivo de um trabalho
né, de como as constelações familiares. Exatamente, Cami, é bem isso mesmo, né? Concordo ou não concordo com isso, vou ficar me debatendo aqui, posso ficar, mas eu continuo imerso nesse campo, eu continuo sendo movido por ele, né? E muitas vezes, se eu bobear, sei lá, 5% só das vezes, eu vou estar com um pouco de clareza para tomar alguma decisão, e o resto do tempo eu tô sempre sendo acionado por gatilhos, eu tô sempre num piloto automático que eu nem sei de onde vem, né? Mas eu tô aqui nesse campo, então não tenho como me livrar dele, né? Isso. E assim, o que fica muito claro, eu acho, num trabalho de um trabalho como esse, é o seguinte, que a razão e falar simplesmente da boca para fora não é isso que ajuda, Uhum. né? O mais importante é você sentir com verdade, né? Então a constelação ela escancara, e por isso muita gente tem medo de fazer esse É, trabalho, porque ela escancara a verdade, né? sim. E a verdade, muitas vezes, é dura. A verdade, muitas vezes, não é bonita, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que ela escancara isso para nós, ela nos abre uma porta, um portal e um novo caminho para que algo Sim. possa ser transformado e mudado na nossa vida. Então, por isso que eu acho que é um trabalho muito eficiente, né? Mas não é para vítimas e nem para crianças. É um trabalho para quem realmente está no lugar do adulto, assumindo a responsabilidade da sua própria vida. Porque Exatamente. senão você pode sim passar sua vida inteira, sua existência inteira nessa vida caminhando inconsciente. E tudo bem também, gente. Tudo bem, Não às é? vezes você fazia parte disso também, Às né? vezes dói Quem muito, sabe, né? não é? Mas para aqueles que se dispuserem a se conhecerem melhor e quiserem, tiverem esse chamado interno, né? Eu super recomendo um trabalho da constelação familiar. É, com certeza, cara, com certeza. Cami, acho que a gente pode encerrar, né? Sim, Hoje eu a gente adorei a começou no live de horário, hoje. Foi deu tudo ótimo. certo, né? Cami, obrigada, viu? E a Muito gente vai, seguimos na obrigada. próxima semana. Provavelmente falando, se surgir algum assunto, né? O que o pessoal enviar alguma pergunta, como teve essa, né? A gente tenta incluir, mas a princípio a gente vai falar sobre as ordens do amor, né, Cami? Vamos começar a trazer as ordens do amor, né? Sim, super importante também um outro fundamento, né, É, desse trabalho das constelações que o Bert descobriu. Tão lindo. exato, tão lindo e tão essencial. Isso. Então a gente vai falar sobre as ordens do amor. Então a gente convida todos vocês na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui com a gente para caminhar junto no nosso feijão com arroz. Vamos colocar uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali. Suas pitadinhas, gente, são super bem-vindas, né, Paty? Exato, com Então podem certeza. mandar para a gente no direct, podem mandar comentários, compartilhem, né, a live, né, que está no YouTube, está no Spotify e está no Instagram. Tanto o meu Exato. quanto o da Paty. Compartilhe com quem vocês acham que seria interessante, que possam estar precisando, talvez, né, desses esclarecimentos. É, E a gente está aqui para caminhar junto com vocês, então. exato. Então tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, Beijo. obrigada. Obrigada.